para o bem ou para o mal, da bossa nova às milícias. O Rio de Janeiro é a vanguarda do Brasil. Pois é a vanguarda do Brasil atualmente para o mal, né? Já foi para o bem e hoje está mais para o mal. O nosso tema de hoje é o Rio como exemplo ou como deflagrador, talvez pode ser o deflagrador da destruição da candidatura do Flávio Bolsonaro. Porque aqui no Rio, que é o berço dessa família, o berço político dessa família, e é aqui que está acontecendo o maior fator de desgaste. Entre tantos que a candidatura, que a campanha está sofrendo, a gente observa que caírem um a um dos aliados. Cláudio Castro, Márcio Canella, o Bacelar, preso, enfim. E hoje o Flávio Bolsonaro está sem estrutura, está sem palanque, está sem ninguém. E tudo isso, essa gente caiu por quê? Por causa da contaminação, da infiltração com o crime organizado. E é por isso que a gente tem esse fator da nacionalização, porque o que acontece no Rio pode vir a acontecer de maneira, porque em alguns casos já está acontecendo, mas de maneira ampla, né? Aqui no nosso país. Bom, esse é o nosso tema, o nosso papo de hoje, comigo, Dora Kramer, os meus amigos, Marcelo Madureira. Marcelo Madureira, olha para as pessoas, por favor, eu estou te apresentando, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, com você que vai ficando por aí, porque o programa já começa. Bom, e antes da gente começar o programa mesmo, o papo, aquilo de sempre. O like, como é que é? O compartilhamento. Compartilhar, avisar os amigos, enfim, comentários, qualquer tipo de colaboração nós aceitamos. Aquela moral pra gente, tá? Então vamos começar o papo. Quem quer começar esse papo de hoje? Mamãe mandou bater nesse daqui, vai lá. Só para não perder a sequência do meu prestígio de otimista, é para o bem ou para o mal, né? Que o Rio de Janeiro é vanguarda. Então vamos acabar com o bem primeiro para depois nos dedicar ao mal. O bem é o seguinte, isso aqui, o Rio de Janeiro, não é só ex-capital. Foi aqui que se construiu e que se exerce a maior conquista tecnológica do Brasil em todos os tempos, que é a capacidade de explorar o petróleo do pré-sal. Quer dizer, a Petrobras, o centro de pesquisas lá da coisa, essa coisa existe. E existe e sustenta a economia do Rio de Janeiro, apesar dessas coisas todas do mal. Pronto. E tem outras coisinhas. Nós continuamos sendo a capital virtual do país. E por isso o avant-première do que vem de bem e de mal para o resto do país. Que o maior produtor de petróleo do Brasil e dos maiores do mundo vive uma crise financeira sistêmica, né? Sem contar a questão da segurança pública, da criminalidade, que até... Lembrando do nosso queridíssimo amigo, sempre é bom lembrar daqueles que se foram, né? O Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa e tal, e tivemos a oportunidade, né, e ele dizia assim, o Rio de Janeiro é um caso perdido, né? É um caso de cuidados paliativos. E como é que isso pode ter um rebatimento? Vai lá, Pedro Paulo, na candidatura do Flávio, que é o nosso assunto. A gente está preocupado com a vanguarda que o Rio de Janeiro está tendo, não é pelo bem. Não é pelo petróleo. Atualmente é pelo mal. É pelo mal, quer dizer, então a gente está vendo aí a derrocada da estrutura da direita, de alguma forma, não da direita como um todo, mas de uma parte da direita no Rio de Janeiro, né, que é atrelada à família Bolsonaro, que vem desse berço dos Bolsonaros, e tem todo o histórico, né? O Flávio Bolsonaro condecorou miliciano, né, que depois foi morto na Bahia, o Nóbrega. Queima de arquivo. Naquela época. Na época lá, tem o negócio da rachadinha, que tinha envolvimento com Queiroz, que era de Rio das Pedras, que alguma vinculação com milícia. Mas a coisa foi engrossando, né? O Witzel foi eleito, substituiu ele, foi eleito e foi empichado, substituiu ele Cláudio Castro. Cláudio Castro conseguiu se reeleger com uma eleição super discutida, que acabou sendo
condenado pelos atos da candidatura dele, mas muito pior que isso está vindo toda essa descoberta de esclarecimento da situação do Estado com o Flávio Bolsonaro e a não, família Bolsonaro. Com crime. Com o crime que está acontecendo, que vem acontecendo em operações quase que semanais agora, né? Você teve o Cláudio Castro, que era candidato, que era ungido pelo Flávio Bolsonaro para ser candidato a senador, teve que desistir, porque a situação dele está mais parecendo que ele vai ser preso do que ele teria condições de ser candidato, né? A gente agora tem essa semana uma outra operação em que prende o ex-prefeito de Belford Roxo, o Canela, e também era ungido como senador, para candidato a senador, pelo Flávio Bolsonaro, inclusive com a mãe dele como suplente, né? A mãe dele, Flávio. A mãe dele, Flávio, como suplente. Rogério Bolsonaro. Exatamente. Então, tudo isso vem acontecendo, além do Ricardo Couto como governador, né? Que entrou numa tentativa, né? De colocarem quem fosse candidato ao Rio de Janeiro nessa eleição como governador. Essa foi a mumunha que o Cláudio Castro montou e que para poder botar na cadeira de governador quem fosse candidato a governador, tanto que o Douglas Ruas queria ser, acho que já percebeu que não vai ser, né? E isso está acontecendo o seguinte, que esse Ricardo Couto está descortinando um monte de podre e que só aumenta a pressão sobre isso. Pedro Paulo, sem esquecer o Rodrigo Bacelar, que era o candidato do Flávio para ser candidato ao governo e que está simplesmente preso. Exatamente. Então é uma teia de contatos e de políticos ungidos, não são políticos menos, que são só do entorno, que são só cabos eleitorais. Não, são os políticos que o Flávio Bolsonaro ou a família Bolsonaro escolheu para serem os próceres, os que iam ser eleitos, o governador, o senador. E você acha que isso pode realmente destruir a candidatura do Flávio? Se começar a aparecer mais detalhes da ligação do Flávio com esse pessoal, isso só pode... Todo mundo já falava desde o início que a candidatura do Flávio vai ter que explicar em debate e tudo mais a rachadinha. A rachadinha vai virar pergunta, alguém vai perguntar, né? Vai botar isso na mesa, ele vai ter que fazer. Mas tem muito mais do que isso. A rachadinha foi um fato. Agora tem outros fatos que misturam coisas muito mais sérias. Por exemplo, esse Bacelar é CV, é Comando Vermelho. Ele está envolvido com o TH Joias, coisa do Comando Vermelho. Ora, é a contaminação total e absoluta do poder pelo crime organizado. É uma coisa assim que está chegando na raia disso aí. Se isso aí fica vinculado ao Flávio Bolsonaro, eu acho que isso é um poder de corrosão bastante expressivo. Maior do que o Banco Master? Né? Eu acho que se soma. Né? O Banco Master é um outro tipo de problema, é um problema nacional, é um problema que tem outra dimensão. É suprapartidário. Né? E vem cá, e por que então, com esse... Porque o Flávio, quer dizer, esse revés, ele tem sofrido vários revés. Esse que a gente está falando, por que a gente resolveu abordar? Porque ele tem um potencial demolidor, como o Pedro Paulo acabou de explicar, muito grande, né? Mas ele tem outros. Ainda assim, tendo briga com Michele, atuação nos Estados Unidos, que é um tiro no pé, enfim, não está acertando uma. Está ele lá impávido nas pesquisas, se mostrando ainda como o mais competitivo adversário do presidente Lula. Na opinião de vocês, por que isso acontece? Porque eu acho que você tem dois extremos do Brasil em que o eleitorado está cristalizado, está calcificado na ideia obsessiva da polarização, né? Numa visão absolutamente infantil do que é a política. Né? Então você tem do lado da esquerda os lulistas e os bolsonaristas, em que nenhuma acusação eles vão mudar o seu modo de pensar e agir. E eu só acho, concluindo, Márcio, assim, infelizmente, esses caras têm o domínio das redes sociais, que hoje é a via principal, né, de comunicação, não só da política, de toda.
Ô, Márcio, você acha que essa situação é imutável? É impossível furar essa calcificação? Completamente imutável, ainda é precipitado esse momento. Vamos lá, como é que é a base do raciocínio, né? Primeiro, a experiência de diversos acontecimentos em eleições passadas que podem comprovar isso. Não vou ficar aqui descrevendo como é que foi a eleição do César Maia em 92 para prefeito do Rio. Mas, de qualquer forma, o Bolsonaro é o nome Bolsonaro. O Flávio não é ele. Ele tem um aval espetacular que é o sobrenome. E o sobrenome nunca saiu das manchetes, nunca saiu das conversas, nunca saiu das conjecturas. Quando aparece um Flávio Bolsonaro pré-candidato a presidente antes dos outros, claro que ele ganha um espaço que merece o pai. Mas do outro lado, o Lula é o presidente da República atual, é o incumbente, quer dizer, não tem solução. O presidente da República atual, ele entende o negócio de eleição, usando o nosso dinheiro, os nossos recursos, no momento, para aumentar o número da sua capacidade de competição. Então, atualmente dizem o seguinte, como vai mudar? Quer eleger o Lula? Vota no Flávio. Manifesta apoio ao Flávio, porque aí ele entra no segundo turno e, por definição, deve perder do Lula, por causa dessa rejeição toda e por causa da fragilidade que não conhecemos ainda em diversos aspectos. Quer dizer, o Flávio é um senador. A gente tem que tomar cuidado aqui para não parecer que é anti-Flávio, por definição. Nós estamos fazendo uma análise. Não, pior assim, ao ser anti-Flávio, imediatamente nós somos pró-Lula. Não, eu não sou pró-Lula de jeito nenhum. É bom deixar bem claro aqui. Mas em vez de votar em branco ou nulo, eu quero encontrar um candidato. Vamos chegar lá. Nesse momento, o Flávio Bolsonaro é candidato, é senador apenas porque era antes deputado estadual pelo Rio de Janeiro, filho do Jair Bolsonaro. Daí ele virou senador. Pronto, o Jair Bolsonaro é campeão de votos no Rio de Janeiro. Foi vereador, depois foi deputado pelo Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro, nesse período todo, foi, enfim, incrustando essa cultura de eleição por todo o seu comportamento político. E como lembrou o Pedro Paulo, muito interessante, né? Quer dizer, a armação que eles fizeram para fazer o candidato, o Rodrigo Bacelar, governador, foi uma armação do diabo. Quer dizer, o governador Cláudio Castro tinha um vice-governador. Eles convenceram o vice-governador, que aparentemente era uma pessoa séria, a aceitar o encargo de ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas. Deixou de ter, o Estado deixou de ter vice-governador. Portanto, quando o Cláudio Castro renunciasse para ser candidato a senador, automaticamente o Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Assembleia Legislativa, viraria governador. Só que ele foi preso antes disso tudo, e aí deu essa sucessão de nomes fracassados que estamos vendo hoje. Mas é uma armação, essa montagem, que é imbecil, mas enquadrada nas regras do jogo, não é isso? Ela desmontou para surgir o quê? Uma alternativa para o Rio de Janeiro, que foi o governador interino atual, continua interino, que era o antigo, ainda é, o presidente do Tribunal de Justiça, que na linha sucessória era o mesmo, quer dizer, ficou sem governador, sem vice-governador, sem presidente da Assembleia, na linha sucessória é o presidente do Tribunal de Justiça. Ele assumiu como interino, quer dizer, na cabeça de todo mundo era para ficar uma semana, 15 dias e tal coisa, só que não. Ele resolveu, no período que ele tinha, fosse 2 dias, uma semana ou 15 dias, dar uma geral, uma limpada na lama, destampou a panela, não é? Mostrou. Ele exonerou uma porção de secretários de Estado, no ato. Exonerou mais de 4.000 funcionários fantasmas. Nem todos fantasmas. Tem fantasma e não fantasma. Cancelou contratos, né? Cancelou contratos, deixou de pagar parte do que o Estado tinha se comprometido no show da Shakira, na praia de Copacabana, tá certo? Quer dizer, o Estado do Rio não tem nada a ver com isso. Você acha que isso estabelece um parâmetro para o próximo? Sim, então, pode ser um bom modelo, nesses casos pontuais, de ineditismo no próximo governador. Quer dizer, não se submeter a indicações políticas, não se submeter a uma série de comportamentos que são arriscados por causa de ter Assembleia Legislativa e tudo, mas, ao mesmo tempo, serve de exemplo. Eu acho, Dora, que existe um fenômeno. No primeiro ano de cada governo, renova-se todo o poder legislativo e todo o poder executivo. Se o governador se comporta ativamente, patrioticamente, como presidente da República, ele consegue do parlamento quase tudo que quiser. Quase tudo. Porque a expectativa dos parlamentares
é crescerem junto. A primeira expectativa não é ser desonesto. Desonesto é quando o outro lado mostra fragilidade, aí você toma conta. Quer dizer, não tem jeito. O que aconteceu no parlamento brasileiro com o senador, muito conhecido hoje, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, que entregou ao parlamento, por ineptidão do presidente da República, entregou o governo do país, via emendas, via emenda PIX, orçamento secreto e tal, e deu a repercussão no Supremo de questionar essas questões todas e tal. E uma confusão que deu no plano nacional, que nós estamos vendo hoje, e que tem como origem o Rio de Janeiro. Também, tudo isso aí é a mesma família política. Eu aprendi lá no Durão Barroso, né? Quer dizer, é família política. Você não precisa ser filiado a algum partido ou a alguma facção. Você tem que ter a ideia básica, que é a chamada família política. Ou você é da família política da esquerda ou você é da família política da direita. O Lula se declara não de esquerda, tá bem, mas ficou carimbado com esquerda. Acabou. E é. Né? Não adianta dizer que não é. As inovações, sobretudo no primeiro e segundo mandatos dele, foram inovações importantes na direção da esquerda. O Bolsonaro é da direita. Então, ou você está na família daqui ou dali. A família da direita apresentou até agora um pré-candidato, que é o Flávio Bolsonaro. Não apareceu nenhum outro? Como é que é isso? Há uma campanha eleitoral, há uma pré-campanha, tem as redes sociais, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o isso, tem o aquilo. Você tem que saber usar, porque elas têm particularidades. Né? As redes, né? Elas são tretosas, elas se alimentam de escândalos. São tretosas, se alimentam de escândalos. Entendeu? Não, esse que é o problema do Brasil. Nós estamos há 2 meses e meio de uma eleição importantíssima, eleições praticamente gerais, em que não se discute nenhuma ideia, nenhum projeto para o Brasil. Se discute quem é mais criminoso ou quem é menos criminoso. Você apresenta personas, não é, Marcelo? Persona. E além disso, de pano de fundo, temos um grande escândalo que envolve praticamente todo o aparelho de Estado, em que o desejo unânime é de varrer para baixo do tapete essa história, como se fez com a Operação Lava Jato. Você está falando do Vorcaro. Exatamente, do Banco Master, onde você está envolvido o judiciário, está envolvido o legislativo, está envolvido o executivo, está todo mundo no mesmo barco e todos com o desejo ardente de passar uma borracha nesse assunto. Eu sei, mas tem que convencer a imprensa independente profissional, a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. Mas vamos lá. A questão que está rodando, a gente está falando aqui, a coisa veio novamente para a questão do crime organizado, a questão do escândalo do Master e tudo mais. A gente está vivendo, acho que na minha visão, é um sintoma. É um sintoma da situação, da questão da segurança pública, da questão do crime organizado, da questão da corrupção, dessa questão toda da lama, né, do submundo no Brasil, que aflorou na política e que está, hoje, a gente queira ou não, influenciando a eleição para presidente da República, mas não pelo lado da proposta, que a segurança pública é o assunto. Não, é a questão da segurança pública, do crime organizado, mostrando claramente que ele está muito próximo, né, de uma candidatura. Por isso que eu acho que isso pode ser corrosivo para o Flávio Bolsonaro, porque, como você falou, as redes vivem de treta. O que é mais treta do que isso? Né? O crime organizado com tentáculos claros, né? Porque a gente está falando, quando a gente está falando, o Bacelar foi preso por conta de uma ação em relação a um deputado que era vínculo com o Comando Vermelho. Quer dizer, mais próximo do que isso não tem. Não tem mais próximo, a não ser que eles fossem operadores. E do lado empresarial tem esse exemplo espetacular que é aquele camarada da Refit, né? O maior sonegador de impostos da história do Brasil é do Rio de Janeiro. Mora em Miami. Mora em Miami, graças a Deus. Mas é um negócio de maluco. Quer dizer, você concentrar no Rio de Janeiro, além de toda a sua tradição de bons costumes, de iniciativas importantes, né? Isso aqui é um estado que tem 5 universidades públicas, 5 universidades públicas federais. Não, federais não, tem 2 estaduais. Mas tem 5 universidades federais.
Não, Sim, estou errando tudo hoje. 5 universidades públicas. Tem uma massa de fatos positivos. Foi capital do império. E a sede da CBF também, né? Gente, eu estou aqui pensando, será que com essas ligações todas a uma candidatura presidencial, se essa candidatura presidencial for vencedora, o risco de que essa turma, essa família, como você disse, que a gente está vendo agora, está sendo descortinada, as ligações eram sabidas, mas estão sendo descortinadas agora. Isso pode dar na contaminação, apressar a contaminação à qual nós nos referíamos, contaminação nacional? Pode, porque você lê no livro Brasil no Espelho, do Felipe Nunes e Thomas Trauma. É um retrato perfeito, não é do Thomas, o Thomas não entrou nessa. Não? Ah, é? É. É o anterior, que é dos dois, é verdade. Mas o livro demonstra bem que a sociedade brasileira, segmentada, ela é majoritariamente, não de direita, mas conservadora. Ela é conservadora. E sendo conservadora, tende a eleger não esquerdistas. A família conservadora, não é a família Bolsonaro, a família conservadora. Como candidato dessa família conservadora, até agora não apareceu muita gente. Acho que ninguém está ostensivamente candidato do jeito que está o Flávio, do jeito que está o Lula. Mas pode ser que apareça. E em aparecendo, tende a, enfim, atrair esse monte de gente que é maior do que o bolsonarismo. É muito Esse maior. conservadorismo, então, rejeitaria, por exemplo, esse tipo de ligação criminosa. Rejeitaria a ligação desde criminosa. Que ela soubesse isso ficasse... Rejeitaria. Fique claro, né? Que isso fique objetivamente claro, visível. Visível. Né? Que até agora ainda não é exatamente Já assim. puxando a brasa para a nossa sardinha, eu acho que nós somos um dos primeiros a abordar esse assunto com essa clareza e detalhamento. De público, Porque de público, nos think tanks existentes no Brasil, nas rodas de pessoas que lidam com a política e com a propaganda política e tal coisa, é lugar comum. Quer dizer, estamos às vésperas de uma campanha eleitoral. Não estamos ainda na campanha eleitoral. Na prática, estamos na campanha eleitoral. Na Essa prática, conversa de pré-campanha, ela é até um editorial ótimo hoje do Estadão. Porque é uma mentira, não tem pré-campanha, tem campanha e tem candidatura. Você não pode dizer assim, vote em fulano. Aí se fizer isso, o cara não pode mais ser candidato. Mas o que a gente olhando para a perspectiva, os dois líderes, né, das pesquisas, o Lula já enfrentou, né, de alguma forma, o maior telhado de vidro dele. Que foi toda a história do Petrolão, já enfrentou o Mensalão, ele foi preso. Mas ele 2 anos foi eleito, já teve uma campanha eleitoral depois disso em que ele teve que se posicionar em relação a esses fatos. Né? Então, já não vai ser novidade ele ter, vamos explorar isso de novo, vamos falar disso de novo. É óbvio que vão, mas eu acho que ele já tem uma experiência, já passou pela primeira vez. O Flávio Bolsonaro, não. Não é a verdade. Porque quem foi candidato foi o pai dele, e essas questões não foram colocadas dessa forma porque ele não era o ator da rachadinha. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai saber enfrentar isso? Como que ele vai enfrentar? Como será que ele enfrentará isso na medida que isso seja colocado publicamente para ele? A gente tem uma experiência dele como candidato que foi complicada. Ele foi amarelou prefeito. Amarelou num debate. Teve lá um piripate. E os reveses que ele vem, os assuntos, ele tem enfrentado mal. Na questão do Vorcaro, primeiro que aquela imagem do riso dele, de escárnio, quando foi colocada a questão pior. em que ele foi desmentido, ficou a marca da mentira na testa, da mentira e do cinismo. E ele demorou para reagir, uns 2 ou 3 dias. Quando o neto do ditador lá, o Paulo Figueiredo, fez aquela ofensa às mulheres, ele também não só demorou, como ele quase que apoiou. De maneira muito branda. Então, ele não tem expertise, rapidez de raciocínio, é porque ele pensa assim também. Então, o que o Pedro Paulo coloca, como ele enfrentará essa questão que é super séria e que vai ser colocada para ele em breve, acho eu. Não sei. Será que os outros candidatos vão colocar um Caiado, por exemplo? Quem é que colocou até agora? Ninguém. A Michele.
Mas essa questão do que nós estamos falando, não. A Michelle chegou ao ponto de dizer assim, tem mais coisa. Teve uma afirmação, vem mais coisa por aí. Quer dizer, eu não sei se vem mais coisa por aí, ela se refere a essa situação do Rio de Janeiro, por exemplo. Que a outra situação está sendo colocada, ninguém vocalizou ainda. O que fica claro é que no campo da direita existe uma luta interna clara que em nada favorece o candidato da direita, seja ele qual for. Você tem uma luta interna ali pelo poder às vésperas das eleições. A briga interna destrói a candidatura. Destrói a candidatura. Isso é uma coisa de per si, incomum. De per si. Não é Agora, só para pegar do lado pela esquerda, né, que há um vácuo muito grande na sociedade brasileira, porque, no meu entendimento, a luta pela redemocratização passou não só pelos partidos políticos, passou pela organização da sociedade, através da OAB, através da ABI, através das associações de moradores e tantas associações que se criaram no Brasil, sempre em defesa da coletividade, enfim, elas se juntaram. O empresariado. O empresariado. Eu acho que o que aconteceu? Desde que o PT assumiu o poder, ele se encarregou de cooptar e, por consequência, destruir toda essa organização social, a organização da sociedade representativa brasileira. Entendeu? Que hoje está diluída, desorganizada, desmanchada. Tamponou possíveis lideranças, possíveis criou iniciativas que não fossem originais. Uma maioria amorfa, desorganizada. À espera, talvez, né, do Dom Sebastião, do El Cid. Eles pensaram que era o Lula. Exatamente, o último equívoco, né, porque na última campanha, eu, inclusive, né, fui lá, o Márcio Forte também, não é dedo nervoso não, né, X9, mas fomos lá, eu posei ao lado do Lula fazendo L, porque para defender a democracia, porque o combinado era fazer um governo de frente. E houve um governo de frente? O Lula nos traiu. Nos traiu. Não, o Lula, o PT... Não, aí nós fomos ingênuos, porque o PT jamais na sua história, fez nenhum governo de frente. Nenhum. Vocês acham que na hora do vamos ver, se continuar essa situação e o Lula e Bolsonaro, pode haver a repetição dessa frente ampla, na qual vocês dois caíram, ou três, não sei? Se o segundo turno... Depende do segundo turno de quem vai de candidato. Não, eu estou dizendo caso seja Lula e Flávio. Pode, sem muita crença, mas pode, claro que pode. Quem não quiser de jeito nenhum eleger o Flávio Bolsonaro, manifestar apoio ao Lula, detestando o Lula. Mas aí já vão sabendo, sem a ilusão de que vai ter. Você diz que o Lula, o PT nunca abriu, em algum momento, quando ele estava por baixo, eles primeiro se acertaram com seu maior adversário, que era o Brizola. E gozado isso, né? Quer dizer, o líder da esquerda no Brasil era o Leonel Brizola. Tinha sido governador do Rio, foi candidato a presidente, isso, aquilo, e só não venceu porque o Lula passou à frente dele no primeiro turno de 89. Pronto. Em 98, o candidato a vice-presidente da República do Lula foi o Brizola. Gozado isso. Quer dizer, houve do lado de lá uma acomodação também. E não se refletiu de um compartilhamento de poder, até porque naquela eleição perderam. Em 2002, houve aquele aceno ao PSDB, que foi logo substituído pela herança maldita. Em 2000, mas ele chamou o Zé Alencar para ser candidato a vice. Por uma questão... prática. E de cooptação do empresariado. Porque não fez acordo com o MDB, do que deu no mensalão. Depois adiante fez o acordo com o MDB e tratou o MDB como se viu depois lá no governo Dilma. Enfim, eu aqui concordo com o Marcelo. Acredita no PT e essa amplitude quem quiser. Eu não. Mas não precisa acreditar no PT. Você tem que acreditar que o PT pode ser também um instrumento seu
para construir alguma coisa diferente, adiável, daqui a 4 anos, sei lá. Mas, desculpa, mas isso não passa da cabeça dele jamais. Dele jamais. não, mas na sua pode passar. Não, e aí a gente mas vai eu não ficar tenho 4 anos. espaço. Olha, o Brasil tem quadros brilhantes, brilhantes, seja na política, na ciência, intelectuais, aonde o Brasil tem quadros brilhantes. O que tem em comum essas pessoas? Estão todas a 200 mil quilômetros do poder. Porque não são tem nenhuma políticos, capacidade. não são candidatos. Sim, por que não são políticos, não são candidatos? Eu fui examinar a possibilidade de ser candidato e cheguei à conclusão que se eu, né, não fizesse acordo com a milícia ou com a bandidagem, eu não seria autorizado a fazer campanha nem no meu prédio. Bom, e com isso a gente retoma o nosso ponto inicial, que é o Rio de Janeiro é a vanguarda. Ou vanguarda do país, do Brasil, para o bem ou para o mal. E, atualmente, para o mal. E continua lendo? Continua lindo, tá? Além de tudo e sobretudo, uma população espetacular. Assim como o Brasil, acho que você falou, não só a população, como os quadros qualificados. Tem. No Rio tem, mas tem no Brasil inteiro. No Brasil todo, mas eu estou dizendo, no Brasil a população também é no Brasil todo. O problema do Brasil não é o brasileiro, né? É Brasília. Bom, aqui a gente começa uma outra discussão. Essa discussão tem quanto tempo? 80 anos? Não, 60. É um número assim qualquer. 60, quase 70 anos. O fato é que a atual geração que vive em Brasília e comanda o Brasil é de brasilienses nascidos em Brasília, de pais que nasceram lá. Perfeitamente. E o povinho que está lá foi todo eleito em Marte, né? Tá bem. Olha só. É lá que a Michelle vai se eleger senadora. Sem fazer campanha. Olha só, gente, é muito tema. Sabia que se a gente quisesse continuar mais uns 3 dias de programa, assunto é o que não falta. E não falamos de Copa do Mundo. Pois é, o que acabou para nós. O que nos falta é tempo. E por isso é que a gente fica por aqui, voltando, claro, da próxima quinta-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.